Eu nunca imaginei que minha vida pudesse desmoronar tão rápido. Faltava exatamente 2 semanas para o meu casamento. Eu e a Larissa já tinha tudo planejado. Buffet pago, vestido, salão reservado, lista de convidados já fechadas, padrinhos escolhidos. E foi nesse meio do caminho que ela olhou nos meus olhos, com uma calma até que estranha, e disse: eu não sei mais se é isso que eu quero. Na hora eu travei, né? Tentei argumentar, tentei entender, me agarrei em qualquer possibilidade, mas o silêncio dela me disse mais do que qualquer explicação. Cada um foi pro seu lado, enfim. E se isso não bastasse, 3 dias depois do término, ela saiu para caminhar perto lá da casa dela, no mesmo trajeto de sempre. E foi quando um carro em alta velocidade cruzou o sinal vermelho e acertou ela em cheio. Sim, agora de fato eu nunca mais veria ela. E foi estranho, porque no começo a ficha nem cai. Você fica olhando pro nada, com a cabeça cheia, mas sem conseguir pensar em nada, sabe? Não dá raiva, não dá desespero, não dá choro. Dá só aquele silêncio pesado por dentro, como se o corpo estivesse ali, mas o resto tivesse ido embora junto com ela. Você pega o celular, abre o WhatsApp, vê o nome dela e o seu dedo treme. Não porque você quer mandar mensagem, mas porque percebe que não tem mais ninguém do outro lado. É tipo um vazio que não tem explicação. Você não sofre por causa do que viveu. Você sofre por tudo aquilo que nunca vai viver com ela. E aí você entende que tem dores que não fazem barulho. Elas só vão corroendo devagar enquanto o mundo lá fora continua girando. A real é que eu nem tive tempo de sofrer, porque quando a gente pensa que a gente chegou no fundo do poço, a vida mostra que o fundo do poço ainda tem um porão. 4 dias depois me chamaram na sala da gerência, redução de pessoal. Eu com 4 anos de empresa fui cortado, levei meu crachá, minhas coisas e uma mistura de vergonha com desespero que eu nem sei explicar. Minha conta dava para pagar no máximo 1 mês de aluguel. E depois? Depois era só escuridão? Como se tudo isso não bastasse, no fim daquela mesma semana, eu recebo a notícia que um dos meus melhores amigos tinha sido morto. Um tiro, uma troca com a polícia e um fim até que previsível, porque ele tinha entrado para o mundo do crime já fazia um tempo. Eu tentava conversar com ele para trazer ele de volta. Eu tinha até esperança de ele entrar em um novo caminho, mas ele dizia que isso sempre era tarde demais. E mesmo sabendo que um dia ele poderia mudar, doeu, cara. Doeu porque era alguém que nasceu comigo, cresceu comigo, dividiu lanche comigo, jogou bola comigo, compartilhou sonhos comigo, coisas que ele queria mudar o mundo, e ali estava ele depois, enterrado num caixão barato, com a mão aos prantos, e os amigos morrendo e chorando também junto dele. Eu lembro de uma noite em especial, em que eu estava olhando para o teto do meu quarto e pensando, o que sobrou de mim? A mulher que eu ia casar morreu, fui demitido e tô sem dinheiro. E meu melhor amigo, que eu nasci com ele, acabou de... É como se a vida tivesse decidido arrancar tudo que fazia sentido, sabe? E nessa hora não adianta conselho, não adianta ficar bem, nem vai passar, porque dentro da gente fica um vazio que ecoa, uma sensação que ninguém entende, sabe? E talvez você entenda, talvez você já tenha perdido alguém, talvez já tenha sido deixado, talvez já tenha sentido essa sensação de impotência, de você não poder fazer nada, esse silêncio de dentro que grita mais do que qualquer barulho lá fora. Talvez você já tenha passado por isso. Mas agora deixa eu te contar uma coisa que talvez você não esperava. Nada disso que eu falei até aqui aconteceu. Nenhuma linha, nenhuma dor, nenhuma tragédia foi real. Foi tudo inventado, criado por mim, cara, do início ao fim. E sabe por quê? Por que eu criei tudo isso? Porque você parou o que estava fazendo para ouvir a história de alguém que nem existe. Se envolveu emocionalmente com uma dor que nem é sua. Se conectou com situações que nunca aconteceram. Talvez até tenha sentido um nó na garganta por uma vida que não pertence a ninguém. Enquanto a sua própria vida, essa sim real, segue sendo deixada para depois, para amanhã, para quando as coisas melhorarem. E olha que curioso, você faz isso o tempo inteiro. Troca horas por histórias dos outros, acompanha vidas que não são suas, sofre com dores que não te pertencem e adia mais uma vez aquilo que realmente importa, a sua própria transformação. Você virou um especialista em se emocionar com o que é dos outros, mas um amador quando se trata de mudar a sua própria realidade.
Fala em propósito, mas vive distraído? Fala em futuro, mas não age no presente? Você não está preso, você está parado. E se nada mudar, nada vai mudar. Você pode assistir 1000 vídeos, seguir os maiores nomes da internet do desenvolvimento pessoal, se inspirar em todo mundo que já venceu, mas se você não tiver coragem de encarar sua própria vida com seriedade, nada disso vai te tirar do lugar. Sabe aquela esperança que você alimenta de que um dia as coisas vão melhorar? Ela é bonita de ouvir, mas ela é inútil sem atitude. Você quer mudança, mas ainda age como alguém que aceita a mesmice, que não está revoltado. Você quer resultado, mas ainda vive como quem só assiste. E deixa eu te falar uma coisa com todo respeito, cara, mas com a firmeza que você precisa ouvir. Você não está fazendo o seu melhor. E você sabe disso. Você está se escondendo atrás de desculpas, enrolando em distrações, se afogando em promessas que você mesmo nunca vai cumprir. Você está escolhendo viver pela metade. Você acorda cansado, dorme frustrado e se engana dizendo que amanhã vai ser diferente. Mas você repete hoje o que fez ontem, como aconteceria algo diferente. Então eu te pergunto, quanto tempo mais você vai desperdiçar? Quanto potencial você ainda vai ignorar? Quantas oportunidades vai deixar passar porque ficou preso assistindo a história de gente que teve coragem de viver? Essa aqui é a sua hora. Não porque esse vídeo é mágico, mas porque o que você faz depois dele é o que define tudo. Você vai fechar isso aqui e continuar vivendo como antes? Sério mesmo? Ou você vai tomar a decisão real, uma decisão que vai doer, mas vai te transformar, vai mudar algo na sua vida? Não espere mais nada de ninguém. Ninguém vai vir te salvar. E quando você entende isso, tudo muda. A vida é só sua. E só você pode mudar ela. Ou você age, ou você só assiste um sonho que talvez aconteceria se você tirasse a bunda da cadeira e fizesse acontecer. Mas uma coisa é certa. Quem só assiste, nunca vence. E se você sentiu algo com essa historinha que, sinceramente, foi criada com a ajuda do ChatGPT, imagine o quanto você poderia sentir vivendo uma vida top de verdade. Eu não contei isso para te enganar, contei para te mostrar como sua atenção anda sendo usada e como ela pode ser direcionada para construir algo real na sua vida, algo com propósito. E eu não sei se o que eu vou falar é para você ou não, mas se você ainda está aqui me ouvindo, até agora, talvez isso seja. Talvez exista aí dentro um homem que no silêncio das próprias batalhas anda cansado de ser fraco. Não fraco no corpo, mas fraco no espírito, fraco na mente, fraco no domínio próprio, fraco por dentro. Eu tô falando com você, homem. Você que carrega o mundo nas costas, mas desaba quando tá sozinho no quarto. Você tenta parecer forte para todo mundo, mas por dentro já se sente vencido. Você começa bem, cheio de planos, cheio de energia, mas no meio do caminho vai murchando, se entregando, voltando para os mesmos vícios de sempre. Aqueles que você odeia, mas repete. Aqueles que te envergonham, mas você não consegue largar. Você já sentiu isso? De olhar no espelho e não se reconhecer? De saber que está desperdiçando seu tempo, seu corpo, sua mente, sua vida e mesmo assim continuar alimentando aquilo que está te destruindo? Eu sei, você acorda cansado, sem propósito, deita à noite frustrado, cheio de culpa e no fundo o que mais te pesa não é o pecado em si, é o fato de você saber que nasceu para ser mais do que isso e não está sendo. E mesmo assim continuar vivendo como se fosse nada. É com você que eu tô falando. Com um homem que já cansou de cair. Com um homem que sabe que precisa mudar, mas não sabe por onde começar. Com um homem que ainda carrega fé no peito, mas está perdido no caminho. E eu não tô aqui para te prometer mágica. Eu não tô aqui para fingir que a mudança vai ser fácil, porque não vai. Homens de verdade não são formados no conforto, na bonança, eles são forjados com fogo, na renúncia, na disciplina, na dor da escolha, aquela que ninguém quer fazer. Foi por isso que eu escrevi Os 30 Dias Vencendo a Carne. Esse não é um livro bonitinho, um e-book bonitinho para você se sentir bem. É um plano de guerra, uma jornada feita para homens que querem ser livres de verdade, livres do conteúdo adulto, livres do alto prazer, da moleza, da preguiça, da falta de rumo, livres dessa passividade que o mundo impôs como se fosse normal ser um homem frouxo hoje em dia, que vive dominado pelos próprios impulsos. Esse e-book que eu estou te oferecendo não vai te transformar do dia para a noite, mas muito mais rápido do que você viver sem ele. Porque ele vai te guiar por 30 dias, onde você vai ser desafiado a agir como homem. Homem que sente vontade, mas não se rende. Homem que ouve a carne, mas escolhe o espírito. Homem que cai, mas levanta com o punho fechado e os olhos voltados para o céu. E antes de decidir se isso é para você ou não, eu quero que você assista a um vídeo.
O vídeo que eu gravei e o link desse vídeo tá aqui na descrição. Lá eu explico tudo que tem nesse e-book sem enrolação, tá? Você vai entender o que esse conteúdo carrega e principalmente se ele foi feito para você. Assiste ele com calma, sem compromisso, mas com sinceridade. Porque no fim das contas, marca isso. Ou você enfrenta esse gigante agora que te impede de avançar, ou você passa o resto da vida ajoelhado diante dele. A escolha é sua. Mas lembra, homens que não dominam a si mesmos acabam sendo dominados uma hora ou outra por qualquer coisa. E olha para sua vida. Talvez você esteja dominado agora. Meu nome é Brian Fernandes e essa foi a minha mensagem. Clique no link aqui na descrição, vai.